O iluminismo na formação dos Estados nacionais. A Europa é o segundo menor dos continentes, com um território de aproximadamente 10 milhões de quilômetros quadrados. Apesar de pequeno, a Europa é ocupada por 50 países. A origem da maioria dos países europeus remonta à Idade Média, com a formação de vários reinos após o fim do Império Romano. Muitos desses reinos evoluíram para se tornarem os Estados nacionais europeus modernos. Então, vejamos a origem de alguns dos principais países europeus. Os suevos, povo de origem germânica, chegou à Península Ibérica em 409 d.C., estabelecendo um reino com a capital na antiga cidade romana de Bracara, atual cidade de Braga. O reino suevo foi relativamente curto, durando de 409 até 585, quando foi anexado pelo reinado visigodo. Após a anexação, os suevos continuaram com certa autonomia e tiveram participação importante no processo de reconquista da Península Ibérica após a invasão árabe, ocorrida em 710. A região se torna um condado, sendo entregue em 1094 a Dom Henrique, irmão do Duque de Borgonha e parente do rei da França, com dote do casamento deste com Dona Teresa, filha de Afonso VI, rei da Galícia. O filho de Henrique e Teresa, Afonso Henriques, inicia um período de revoltas contra o reino da Galícia, que vai culminar com sua ascensão como o primeiro rei de Portugal, garantindo assim a independência do reino português em 1139. A Inglaterra. No início do século V, os saxões, os anglos e os jutos abandonaram o norte da Germânia e a península da Jutlândia, atual Dinamarca, para invadir a Britânia, abandonada pelos romanos em 410. Esses povos fundaram 7 reinos que constantemente lutavam entre si: o reino de Kent, o reino de Essex, o reino de Wessex, de Sussex, de Anglia Oriental, o reino da Nortúmbria e o reino de Mércia. No final da Idade Média, no final da Alta Idade Média, com o norte da Inglaterra, todo o norte da Inglaterra foi conquistado por vikings dinamarqueses. E em 1066 foi a vez dos normandos, que habitavam a França, mas também tinham origem nórdica, conquistarem a ilha. Então nós temos primeiro uma grande invasão de várias tribos saxônicas, anglos e jutas, e posteriormente a invasão normanda, que eram os bárbaros, né, do norte da França. Todos esses reinos formaram a base do que viria a se tornar a Inglaterra. E posteriormente tem aí uma subdivisão dentro da ilha, né? Porque o Reino Unido, chamado Reino Unido hoje, ou a Inglaterra, Escócia, Irlanda, País de Gales, além desses reinos formados pelos bárbaros nórdicos, ainda existiam as tribos nativas, os bretões, né, que também ajudaram a formar o povo chamado de povo britânico. A França. Os francos eram um povo federate dos romanos, lutando ao lado destes em vários conflitos, sobretudo nas guerras contra os hunos no século V. Após a queda do Império Romano,
os francos emergem com a principal força na Europa, criando um reino que vai ocupar o vazio de poder deixado pelos romanos e expandir seus territórios e sua influência ao longo dos séculos seguintes. Os francos tiveram 3 grandes dinastias: os merovingios, os carolíngios e os capetingios. Em 848, quando o rei Luís o Piedoso, filho de Carlos Magno, um dos reis mais famosos da Idade Média, morreu, o reino franco foi dividido entre seus 3 filhos. A parte que coube a Carlos, o Calvo, chamada de França Oriental, vai evoluir ao longo da Baixa Idade Média e formar a França moderna. Outro país aqui, a Espanha. Esse povo de origem germânica se tornou aliado dos romanos em 382, após vários anos de conflitos. No início do século V, os visigodos começaram a atacar várias cidades romanas, entre elas a própria capital, saqueada em 410. Após o saque de Roma, os visigodos emigraram para a Gália, atual França, e a Hispânia, atual Espanha, onde fundaram um grande e poderoso reino. A parte do reino que ficava na Gália foi conquistada pelos francos em 507, e o restante do reino, na Península Ibérica, se expandiu após conquistar o reino suevo em 585, mas deixaria de existir após a conquista árabe em 710. Os visigodos sobreviventes fugiram para a região montanhosa do norte da península, de onde vão organizar a resistência contra os árabes. A partir disso, contando com a proteção das áreas montanhosas do norte e com a fragmentação dos califados árabes, envolvidos em disputas internas, novos reinos cristãos vão surgir, tais como Leão, Navarra, Galícia, Aragão e Castela. Esses vários reinos vão, ao longo do tempo, moldar alianças e uniões por casamentos, de modo que em 1492, os últimos reinos, Aragão e Castela, se unem para dar origem à Espanha. E tardiamente, muito tardiamente, nós temos a formação da Alemanha e da Itália, que ocorreu entre 1851 e 1871. Ou seja, a Itália e a Alemanha, desde a Idade Média até o século XIX, 1850, eles eram um conglomerado de pequenos reinos, ducados, condados, principados. Não existia ainda o que a gente conhece como país formado, né? Uma nação formada como se conhece hoje. A Itália, por exemplo, no decurso da segunda metade do século XIX, ou seja, a partir de 1850, as grandes potências europeias procuraram estender a sua influência. Esta atitude imperialista foi, na maioria dos casos, precedida de movimentos de cariz nacionalista. O nacionalismo estava muito em voga na centúria do século XIX, inscrito num espírito romântico que tendia a mitificar as origens medievas das nações europeias. É nesse contexto que se dá a unificação da Itália em 1870 e da Alemanha em 1871.
O movimento de unificação da Itália, 1840 a 1860, foi desencadeado pela Revolução de 1848. O grande objetivo desta revolução patriótica era essencialmente expulsar os austríacos do norte e estabelecer um Estado italiano coeso. Esta primeira tentativa de unificar o território fracassou, uma vez que não foi possível atrair as massas camponesas. Devido ao insucesso desta empresa, a Itália ficou dividida em 8 estados. Por volta de 1860, a região do norte da Itália ganhou um novo alento com o desenvolvimento do modelo capitalista na região. Neste período, o estado de Piemonte e Sardenha era governado pelo conde de Cavour, um descendente de ricos latifundiários. Este político queria dar à Itália uma constituição do tipo britânica e unir o país sob o domínio da monarquia da Sardenha, contando com o apoio da França, mediante a entrega da Saboia e do condado de Nice a Napoleão III. Em 1859, a França e a Sardenha declararam guerra à Áustria. Neste conflito destacou-se Garibaldi, um dos próceres do movimento de unificação do país, chamado a intervir para conferir a este conflito um caráter mais popular. Esta guerra esteve na origem da revolta nos ducados de Módena e Parma, dominados pelos austríacos. A Toscana, seguida por outros estados, revoltou-se e juntou-se ao Piemonte. Napoleão III, temendo que esta guerra evoluísse para uma revolução, pôs fim ao conflito. Pelo acordo estabelecido entre a França e a Áustria, uma parte da Lombardia foi entregue à Sardenha e o Vêneto permaneceu sob o domínio austríaco. Mas ao retirar-se, Napoleão III não cumpriu o compromisso firmado com a Itália. Não libertou as regiões italianas subjugadas pela Áustria, anexando, contudo, a Saboia e Nice. Este desrespeito de Paris para com a aliança franco-italiana foi denunciado por Karl Marx em artigos publicados em jornais europeus e italianos. Em abril de 1860, rebentou uma insurreição camponesa na Sicília, para onde se dirigiu Garibaldi, acompanhado pelos 1000 de Garibaldi, também chamados as 1000 camisas vermelhas, porque esses voluntários envergavam um vestuário fora do comum. A sua chegada, a 2 de maio de 1860, foi muito festejada pela população, que o considerou o libertador. A sua vitória resultou na retirada dos inimigos. Em outubro de 1860, estava em curso a União Revolucionária Italiana. Em setembro do mesmo ano, Garibaldi assumiu o poder em Nápoles com o apoio incondicional de uma parte considerável da população, com exceção dos camponeses, que não constituíam uma forte oposição aos latifundiários. Garibaldi voluntariamente reconheceu a autoridade de Vítor Manuel, o rei da Sardenha, quando esta foi exigida por Cavour. Em outubro, a Itália meridional passou a integrar o Reino da Sardenha, em virtude de uma votação pública. No ano seguinte, 1861, o Piemonte proclamou o Reino Unificado da Itália. E para a total unificação deste país, faltava incorporar o Vêneto e a Roma dos Papas. Em 1866, a Prússia atacou a Áustria com o auxílio italiano.
Garibaldi e os seus homens sofreram muitas derrotas, mas as tropas da Prússia ditaram o resultado final deste conflito. Após a assinatura do Tratado de Paz em 1868, a Áustria foi coagida a renunciar ao Vêneto, uma região automaticamente integrada na Itália. A Roma Pontifícia tentou resistir à unificação. Só que com a perda do seu tradicional aliado, Napoleão III, que fora destronado em 1870 pela Prússia, a cidade foi ocupada pelas tropas de Vítor Manuel, a 20 de setembro daquele ano. A unificação ficava deste modo completa, e neste mesmo ano, em 1870, a cidade de Roma assumia-se como a capital de um novo país europeu. Giuseppe Mazzini, Vítor Manuel II, o conde de Cavour, do reino do Piemonte-Sardenha, o bastião da unidade italiana, consumada entre 1859 e 1870, foram os protagonistas do processo de unificação, no qual também participou Garibaldi, chefe militar muito popular entre a população do Piemonte, o centro dos patriotas de toda a Península Itálica, de onde partiu para as suas campanhas. Esse Garibaldi, que lutou pela unificação da Itália, para transformar aqueles 8 estados em um país, em uma nação única, é o mesmo Garibaldi que era, na verdade, um militar mercenário, que veio para o Brasil lutar a favor dos farroupilhas do Rio Grande do Sul para separar o Rio Grande do Sul do resto do Brasil através da Revolução Farroupilha, que ocorreu entre 1835 e 1845. É um tanto quanto antagônico. No país dele, ele lutava para unificar. E como ele era mercenário, ele foi pago para vir para o Brasil lutar pela separação de um território do resto do país. E aí nós temos o último país formado, a Alemanha. O território onde fica a Alemanha era ocupado por uma infinidade de tribos germânicas. No ano 804, Carlos Magno, imperador carolíngio, conquista boa parte do território. Em 840, quando Luís, o Piedoso, filho de Carlos Magno, morre, o reino foi dividido entre os seus 3 filhos. A chamada França Oriental ficou para Luís, o Germânico. O domínio franco na França Oriental acabou em 911, com a morte do último rei de origem franca. Quem sobe ao poder foi Henrique, duque da Saxônia, que governa até 936, deixando o poder para o seu filho Otto I, que seria posteriormente coroado como imperador do Sacro Império Romano Germânico. Esse império era um território extremamente fragmentado por centenas de subunidades, principados, ducados, condados, cidades imperiais livres e outros domínios. O império deixou de existir em 1806, sendo substituído pelo Reino da Prússia, que, por sua vez, promoveria a unificação de todos os territórios alemães, com exceção da Áustria, em 1871. Por que com exceção da Áustria? Até hoje, aquela região da Áustria, ela fala alemão também. Ela tem a mesma cultura que o resto da Alemanha. Só que lá o reino austríaco ele não foi subjugado para integrar a Alemanha. Né? Então, temos 2 nações, a nação alemã unificada,
e a nação austríaca, que fala o mesmo idioma e tem os mesmos hábitos, costumes e tradições. O fracasso da Revolução de 1848, de intuitos unificadores, implicou a continuidade da fragmentação da Alemanha. Na década de 1850, os grandes senhores da Prússia, detentores do poder político, mantinham seus privilégios. O monarca, receando uma nova revolução, resolveu manter a Constituição onde esses privilégios eram consagrados. A partir de 1848, o ritmo de desenvolvimento no setor industrial e das cidades foi bastante acelerado, e apenas a divisão política travava o progresso do capitalismo. Tornava-se indispensável a unificação da Alemanha para prosseguir o projeto econômico germânico. Com a derrota da Revolução de 1848, os detentores dos grandes latifúndios na Prússia ganharam elevadas somas de dinheiro e, em virtude dos preços do trigo estabelecidos entre 1850 e 1860, e do rápido desenvolvimento da indústria e das cidades, esses tiveram a possibilidade de pôr em prática uma agricultura mecanizada do tipo capitalista. Ainda se registraram mais alguns focos de resistência camponesa, mas de 1850 a 1870 não mais se verificou qualquer movimento de alcance nacional. Guilherme I, sucessor de Frederico Guilherme IV, falecido em 1861, apostou numa política de rearmamento e fez de Bismarck o seu primeiro-ministro. Bismarck, o chanceler de ferro, um político hábil e um diplomata de sucesso, defendendo as classes privilegiadas nas quais se apoiava, para ele a unificação do território alemão era essencial para a destruição da Áustria e da França, dois estados que considerava serem um entrave à formação de uma grande nação germânica. No ano de 1866, a Prússia entrou em guerra com a Áustria e a vitória sorriu a Guilherme I, que apoiava os nacionalistas italianos. Em consequência, a Áustria perdeu o Vêneto para a Itália e teve de pagar uma contribuição monetária à Alemanha. Enquanto os estados do norte da Alemanha, luteranos, constituíam a Confederação Germânica do Norte, liderada pela Prússia, os estados do sul, de maioria católica, estavam arredados desta instituição, quer por imposição da França, quer pela sua relutância natural em serem controlados pela Prússia. Estes estados viriam a negociar um pacto com a Alemanha, segundo o qual, em caso de guerra com a França, o rei da Prússia tornar-se-ia general dos exércitos germânicos. O nacionalismo alemão, para além de uma motivação econômica, teve uma origem rássica, pois um dos seus objetivos era a unificação da raça germânica. A unificação política deu-se depois de concluída a unificação econômica, uma vez que em 1834 a Prússia tomou a direção da União Aduaneira, que representou um fator essencial do desenvolvimento econômico dos estados alemães. Um estímulo para a modernização da sua indústria e formação de uma classe operária, que terá um importante papel em todo este processo de unificação. Bismarck, à frente do processo de unificação desde o seu início, não tinha dúvidas quanto à forma de concretizar. Ficou célebre a frase que proferiu acerca da execuibilidade da União.
abre aspas, sim, far-se-á, mas pelo ferro e pelo sangue, fecha aspas. Em 1864, conquistou a Dinamarca os ducados de Schleswig-Holstein na chamada Guerra dos Ducados. 2 anos depois, aliado à Itália, fazia a guerra ao rival austríaco. Em poucos meses, a sorte das armas era decidida com a vitória alemã em Sodova e posterior assinatura da Paz da Prússia. Em 1870, a França de Napoleão declarou guerra à Prússia, mas perdeu em todas as frentes. O forte exército germânico acumulava vitórias, como sucedeu na esmagadora vitória na Batalha de Sedan, na qual o próprio imperador francês foi feito prisioneiro. No dia 20 desse mês, no mês de setembro de 1870, os prussianos cercavam Paris. Perante essa situação, o governo de defesa nacional, republicano, em funções desde 4 de setembro, altura em que depusera Napoleão III, assinou a rendição. Na Paz de Frankfurt, a França, para além de pagar uma pesada indenização, entregava a Alsácia e o norte da Lorena à Alemanha. Nascia o novo Estado alemão e Guilherme I, já proclamado imperador da Alemanha em Versalhes, no dia 18 de janeiro de 1871, assumia-se como o primeiro governante desta nova unidade política europeia. Então, as formações dos estados, dos principais países europeus, uma parte é uma evolução natural ao longo dos séculos, né, com os bárbaros e com os nativos das respectivas regiões. E, por último, nós temos a Itália e a Alemanha, que se agilizou em unificar todo aquele conjunto de pequenas unidades políticas, reinos, condados, principados, ducados, para não serem engolidas pelas nações ao seu redor, que já estavam organizadas e eram fortes. E o que prevalecia aí para medir forças eram os exércitos, as guerras. Então, se a Itália e a Alemanha não quisessem, não queriam fazer parte nem da França e nem da Áustria, eles se obrigaram a se unir, formar um exército mais forte e unificar-se para evitar a anexação da sua região, né, por esses países já organizados e com um exército mais forte e bem formado. No nosso próximo capítulo eu vou trazer o tema aqui, Revolução Industrial. Nos encontramos lá então. Até lá.